Salve minha gente! Sejam bem-vindos, eu sou Eric Camacho e no vídeo de hoje do Bíblia para Preguiçosos nós vamos dar continuidade à leitura do Evangelho segundo São Lucas. Se você está comigo, por favor, assista o vídeo até o final, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Vamos lá ao capítulo 10, os anunciadores do reino. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, para toda a cidade e todo lugar aonde ele próprio devia ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando vocês, como cordeiros para o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nessa casa. Se aí morar alguém de paz, a paz de vocês irá repousar sobre ele. Senão, ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa. Comam e bebam do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês, curem os doentes que nela houver, e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando vocês entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam pelas ruas e digam: até a poeira dessa cidade que se grudou em nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Apesar disso, saibam que o reino de Deus está próximo. Eu lhes afirmo, no dia do julgamento, Deus será mais tolerante com Sodoma do que com tal cidade. Ai de vocês, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados os milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vocês. Ai de você, Cafarnaum! Será erguida até o céu? Será jogada no inferno, isso sim. Quem escuta vocês, escuta a mim, e quem rejeita vocês, rejeita a mim. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. A alegria do discípulo. Os 72 voltaram muito alegres, dizendo: Senhor, até os demônios obedecem a nós por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Vejam, eu dei a vocês o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada poderá fazer mal a vocês. Contudo, não se alegrem, porque os maus espíritos obedecem a vocês. Antes, fiquem alegres, porque os nomes de vocês estão escritos no céu. Os pobres evangelizam. Nessa hora, Jesus se alegrou no Espírito Santo e disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Meu Pai entregou tudo a mim. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E Jesus voltou-se para os discípulos e lhes disse em particular: felizes os olhos que veem o que vocês veem, pois eu digo a vocês que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo e não puderam ver, quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo e não puderam ouvir. O amor é prática concreta. Um especialista em lei se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: o que é que está escrito na lei? Como você lê? Ele então respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu certo, faça isso e viverá. Mas o especialista em leis, querendo se justificar, disse a Jesus: e quem é o meu próximo?
Jesus respondeu: Um homem ia descendo de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes, que lhe arrancaram tudo e o espancaram. Depois foram embora e o deixaram quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, passou adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu e passou adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e teve compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e as entregou ao dono da pensão, recomendando: Tome conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que ele tiver gasto a mais. E Jesus perguntou: Na sua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O especialista em leis respondeu: Aquele que praticou misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vá e faça a mesma coisa. Ouvir a palavra de Jesus. Enquanto caminhavam, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta o recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e ficou escutando a sua palavra. Marta estava ocupada com muitos afazeres. Aproximou-se e falou: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço? Manda que ela venha me ajudar? O Senhor, porém, respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Capítulo 11. O Pai Nosso. Um dia Jesus estava rezando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos pediu: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou os discípulos dele. Jesus respondeu: Quando vocês rezarem, digam: Pai, santificado que seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos a cada dia o pão de amanhã e perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos aqueles que nos devem, e não nos deixes cair em tentação. Pedir com confiança. Jesus acrescentou: Se alguém de vocês tivesse um amigo e fosse procurá-lo à meia-noite, dizendo: Amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para oferecer a ele. Será que lá dentro o outro responderia: Não me amole, já tranquei a porta, meus filhos e eu já nos deitamos. Não posso me levantar para dar-lhe pães. Eu declaro a vocês, mesmo que o outro não se levante para dar os pães porque é um amigo seu, vai levantar-se ao menos por causa da amolação e dar tudo aquilo que o amigo necessita. Portanto, eu lhes digo: peçam e lhes será dado, procurem e encontrarão, batam e abrirão a porta para vocês, pois todo aquele de que pede, recebe, quem procura, acha, e a quem bate, a porta será aberta. Será que alguém de vocês que é pai, se o filho lhe pede um peixe, em lugar do peixe lhe dá uma cobra? Ou ainda, se pede um ovo, será que vai lhe dar um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais o Pai do céu. Ele dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Jesus é mais forte do que Satanás. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo começou a falar, e as multidões ficaram admiradas. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo o pensamento deles, Jesus disse: todo reino dividido em grupos que lutam entre si será destruído, e uma casa cairá sobre a outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como o seu reino poderá sobreviver? Vocês dizem que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é através de Beelzebu que eu expulso os demônios, através de quem os filhos de vocês expulsam os demônios?
por isso eles mesmos hão de julgar vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então o reino de Deus chegou para vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda a sua casa, os bens dele estão em segurança. Mas quando chega um homem mais forte do que ele e o vence, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo está contra mim, e quem não recolhe comigo dispersa. Pior do que antes. Quando um espírito impuro sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso e não encontra. Então diz: vou voltar para a casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele. Eles entram, moram aí, e no fim, esse homem fica em condição pior do que antes. A verdadeira felicidade. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: feliz o ventre que te carregou e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. O grande sinal. Quando as multidões se reuniram, Jesus começou a dizer: esta geração é uma geração má. Ela busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas. De fato, assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, assim também será o Filho do Homem para esta geração. No dia do julgamento, a rainha do sul se levantará contra os homens desta geração e os condenará, porque ela veio de uma terra distante, para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. No dia do julgamento, os homens da cidade de Nínive ficarão de pé contra esta geração, porque eles fizeram penitência quando ouviram Jonas pregar. E aqui está quem é maior do que Jonas. A fé ilumina a vida. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-la em lugar escondido ou debaixo de uma vasilha, e sim para colocá-la no candeeiro, a fim de que todos os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é sadio, o corpo inteiro também fica iluminado. Mas se ele está doente, o corpo também fica na escuridão. Portanto, veja bem se a luz que está em você não é escuridão. Se o seu corpo inteiro é luminoso, não tendo nenhuma parte escura, ele ficará todo luminoso, como quando a lâmpada com o seu clarão ilumina você. Jesus desmascara os hipócritas. Enquanto Jesus falava, um fariseu o convidou para jantar em casa. Jesus entrou e se pôs à mesa. O fariseu ficou admirado ao ver que Jesus não tinha lavado as mãos antes da refeição. O Senhor disse ao fariseu: vocês, fariseus, limpam o copo e o prato por fora, mas o interior de vocês está cheio de roubo e maldade. Gente sem juízo. Aquele que fez o exterior, não fez também o interior? Antes, deem em esmola o que vocês possuem, e tudo ficará puro para vocês. Mas ai de vocês, fariseus, porque vocês pagam o dízimo de hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixam de lado a justiça e o amor de Deus. Vocês deveriam praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vocês, fariseus, porque gostam do lugar de honra nas sinagogas e de serem cumprimentados em praças públicas. Ai de vocês, porque são como túmulos que não se veem, e os homens pisam sobre eles sem saber. Um especialista em leis tomou a palavra e disse: Mestre, falando assim insultas também a nós. Jesus respondeu: Ai de vocês também, especialistas em lei, porque vocês impõem sobre homens cargas insuportáveis, e vocês mesmos não tocam essas cargas nem com um só dedo. Ai de vocês, porque constroem túmulos para os profetas. No entanto, foram os pais de vocês que os mataram. Com isso, vocês são testemunhas e aprovam as obras dos pais de vocês, pois eles mataram os profetas, e vocês constroem os túmulos. É por isso que a sabedoria de Deus disse: Eu lhes enviarei profetas e apóstolos.
eles os matarão e perseguirão, a fim de que se peçam contas a esta geração do sangue de todos os profetas, derramado desde a criação do mundo, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, eu digo a vocês, pedirão contas disso a esta geração. Ai de vocês, especialistas em leis, porque vocês se apoderaram da chave da ciência. Vocês mesmos não entraram e impediram os que queriam entrar. Quando Jesus saiu daí, os doutores da lei e os fariseus começaram a tratá-lo mal e a provocá-lo sobre muitos pontos. Armavam ciladas para pegá-lo de surpresa em qualquer coisa que saísse da sua boca. Muito bem, eu agradeço a você que acompanhou a leitura até aqui. Por favor, deixe o seu like, inscreva-se no canal e faça o seu comentário. A gente se vê no vídeo de amanhã. Tenha um excelente dia e que Deus continue te abençoando. Um grande abraço e tchau!